Fala, fiel! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora, vamos para a notícia. O nome de Clark Knobel Hunt começou a aparecer com força nos corredores do futebol brasileiro. E não é por acaso. O bilionário americano, dono do Kansas City Chiefs, já virou figura constante em especulações sobre investimentos fora da NFL. E agora, o alvo mais comentado é o Corinthians. O que começou como um boato de bastidor ganhou corpo quando pessoas próximas ao clube passaram a ouvir conversas sobre uma possível aproximação. O que chama a atenção é que Hunt não é um investidor comum. Ele já é referência em gestão esportiva e tem experiência consolidada na Major League Soccer, onde ajudou a construir uma estrutura de sucesso do zero. E se ele realmente quiser transformar o Corinthians, isso não seria apenas uma compra, mas uma mudança de mentalidade. A ideia de trazer um nome tão influente para o futebol brasileiro já virou tema de debate entre torcedores, e a especulação ganha ainda mais força por um detalhe simples. O Corinthians sempre foi um clube de massa, mas carece de modernização em certos setores. O que circula nos bastidores é que Hunt estaria observando o clube há meses. Não apenas como fã do futebol brasileiro, mas como alguém que enxerga potencial de crescimento em mercados emergentes. O Corinthians, com sua torcida gigantesca, seria uma plataforma perfeita para expandir uma rede de negócios esportivos que ele já domina. Em entrevistas e eventos, ele sempre demonstra visão de longo prazo, algo que, segundo fontes próximas, teria atraído o interesse por um clube com história e presença nacional. A especulação mais forte é que ele não estaria pensando apenas em comprar ações, mas em montar uma estrutura parecida com a que ele criou na MLS, com foco em marketing, infraestrutura e desenvolvimento de talentos. Em outras palavras, a ideia seria transformar o Corinthians em um clube moderno, com gestão profissional e forte presença global, sem perder a essência popular que o define. Outro ponto que alimenta o rumor é o perfil do próprio Hunt. Ele não costuma investir apenas por investimento, mas por projeto. No caso do Corinthians, o boato é que ele teria se interessado pela história do clube e pelo potencial de torná-lo um dos maiores clubes do mundo, não apenas em torcida, mas em resultados e organização. Isso mexe com a imaginação do torcedor, que já está acostumado a ver grandes nomes do futebol europeu e americano se aproximando do Brasil. A grande diferença, porém, seria o estilo de Hunt, que é conhecido por investir em estruturas sólidas e por apostar em estratégias de longo prazo, ao invés de mudanças imediatistas. Se isso for verdade, o Corinthians poderia entrar em uma fase de transição profunda, com mudanças em áreas que vão desde o futebol até a administração e finanças. A especulação também envolve o possível impacto no mercado de transferências. Com um bilionário do porte de Hunt, o Corinthians poderia ganhar força para competir por jogadores de alto nível, não apenas no cenário nacional, mas também internacionalmente. O que se comenta é que ele não viria para fazer promessas vazias, mas para criar um ambiente de alto desempenho, com investimento em categorias de base e estrutura de treinamento. O Corinthians, que já teve fases de glória, poderia se ver em uma realidade completamente diferente, com mais recursos e organização. Claro que tudo isso é rumor, mas é justamente essa mistura de possibilidade e mistério que mantém a especulação viva. E é justamente isso que faz a torcida sonhar. Porque a ideia de ter alguém com esse perfil olhando para o clube é algo raro. Os críticos, claro, também já começaram a levantar questões.
Alguns acreditam que um investidor estrangeiro poderia interferir demais na cultura do clube ou que o Corinthians poderia perder parte da sua identidade. Mas quem acompanha a trajetória de Hunt sabe que ele costuma respeitar as tradições dos clubes em que se envolve e que sua estratégia é sempre baseada em crescimento sustentável. O que pode mudar de fato é a forma como o clube se organiza internamente, com maior profissionalização e transparência. Isso, para muitos, seria um ganho enorme. A especulação ainda inclui a possibilidade de parcerias internacionais, programas de intercâmbio e até a criação de um modelo de negócios que poderia colocar o Corinthians entre os maiores do mundo em termos de receita e estrutura. Por fim, o rumor mais intrigante é que Hunt estaria interessado em fazer do Corinthians uma espécie de polo no Brasil. Algo parecido com o que ele já construiu nos Estados Unidos, com clubes que têm ligação direta com sua gestão. Isso abriria portas para o clube em várias frentes, como parcerias comerciais, academias, intercâmbio de jogadores e até eventos esportivos. A ideia de transformar o Corinthians em um clube com alcance global sem perder a alma popular é algo que encanta, mas também assusta. Porque o que está em jogo é muito mais do que um investimento. É o futuro de um dos maiores clubes do país. E, enquanto nada é confirmado, o que resta é a especulação, que segue ganhando força a cada nova conversa nos bastidores. A segunda parte da história também traz uma série de questionamentos, porque o Corinthians não é um clube qualquer. A torcida é enorme, apaixonada e vive com o clube no coração, mas a estrutura administrativa e financeira sempre foi alvo de críticas. Então, se Hunt realmente estiver de olho, isso pode significar um choque de realidade. E não apenas uma mudança de patrocínio ou reforço de elenco. O que se comenta é que ele poderia trazer um modelo de governança que privilegia eficiência, com processos claros e metas definidas, algo que muitos torcedores sonham, mas poucos acreditam ser possível. Esse tipo de transformação não acontece do dia para a noite. E é justamente por isso que o rumor tem uma aura de veracidade. A estratégia de Hunt sempre foi gradual e sustentável, sem pressa, mas com foco em resultados concretos. O Corinthians poderia, então, entrar em uma nova fase, onde o futebol e a gestão caminham juntos e não em direções diferentes. Outro ponto que alimenta a especulação é o cenário econômico atual do futebol brasileiro, que vive um momento de instabilidade. Clubes com grande torcida, como o Corinthians, têm receita alta, mas também enfrentam desafios enormes de gestão. Se um bilionário do porte de Hunt entrar no cenário, isso pode trazer um alívio financeiro, mas também uma cobrança muito grande. O que se comenta nos bastidores é que ele não aceitaria um clube sem planejamento e com dívidas desorganizadas. Isso poderia levar a uma reestruturação profunda, com cortes, mudanças e reorganização do clube. Para muitos, isso seria um passo necessário para o Corinthians voltar a ser protagonista. Mas para outros, isso poderia significar uma perda de controle e uma mudança na cultura interna. O fato é que o rumor segue crescendo e a torcida não consegue evitar imaginar o que poderia acontecer. E a especulação não para por aí. Há quem diga que Hunt estaria interessado em fortalecer a base do Corinthians, investindo pesado nas categorias de base e na formação de jogadores. Isso já é uma marca de clubes bem organizados ao redor do mundo e poderia mudar completamente a forma como o Corinthians se posiciona no mercado. Ao invés de depender de contratações caras, o clube poderia voltar a formar talentos e vender jogadores com alto valor.
como já aconteceu em outras épocas. Isso seria uma revolução silenciosa, mas com impacto enorme no futuro. A ideia é que, com um modelo de gestão bem estruturado, o Corinthians poderia se tornar referência em formação de atletas, com um sistema de treinamento moderno e com foco no desenvolvimento de jogadores para o futebol internacional. E isso, claro, deixaria a torcida empolgada, porque significaria um caminho mais sustentável. Outro rumor forte é que a presença de Hunt poderia trazer parcerias com clubes americanos e até com ligas internacionais, criando uma ponte entre o futebol brasileiro e o mercado global. Isso poderia significar oportunidades para jogadores, treinadores e até para o clube se tornar uma marca reconhecida mundialmente. A especulação é que Hunt estaria pensando em criar uma rede de negócios esportivos, com o Corinthians como peça central no Brasil. Isso é algo que muitos torcedores jamais imaginaram, e por isso a história ganha proporção. Mas também é algo que desperta dúvidas, porque a cultura do futebol brasileiro é única e cheia de particularidades. E a grande questão é: seria possível manter a essência do Corinthians enquanto se moderniza e se internacionaliza? Essa é a pergunta que deixa o rumor ainda mais intrigante. A partir daqui, surgem também as especulações sobre o impacto no futebol em campo. Se Hunt investir em estrutura, isso poderia trazer mais estabilidade e planejamento para o elenco, o que é algo que o Corinthians sempre buscou. O rumor mais forte é que ele poderia apostar em um estilo de gestão que prioriza o trabalho de longo prazo, com técnico e diretoria alinhados, e não apenas resultados imediatos. Isso poderia ser uma mudança de paradigma, porque no Brasil o futebol é muito movido por pressão e imediatismo. Com uma visão de longo prazo, o Corinthians poderia se tornar um clube mais consistente, com um projeto que não dependa de uma temporada perfeita. E isso poderia gerar um ciclo positivo, onde a torcida volta a acreditar no futuro do clube e não apenas no passado. Por fim, a especulação sobre Hunt e o Corinthians também envolve um aspecto emocional, porque o clube é muito maior do que qualquer investimento. A torcida vive o Corinthians como um sentimento, e qualquer mudança grande mexe com a alma do clube. Por isso, o rumor divide opiniões. Há quem ame a ideia de um bilionário com visão moderna entrar no clube, e há quem tema uma mudança de identidade. Mas, independentemente do que realmente esteja acontecendo, o fato é que o nome de Clark Knobel Hunt ganhou força como possível protagonista de uma revolução no Corinthians. E enquanto o clube não se pronuncia oficialmente, o que resta é a especulação, que segue crescendo a cada conversa nos bastidores e fazendo a torcida imaginar um futuro completamente diferente. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando, o rumor ainda ganha força, porque, além de Hunt, circulam conversas sobre possíveis parceiros financeiros internacionais que poderiam se unir ao projeto. E isso é justamente o que deixa tudo ainda mais intrigante, porque quando um bilionário desse calibre entra no radar, ele quase sempre vem acompanhado de um ecossistema de negócios. No futebol, isso pode significar acordos de patrocínio global, novos formatos de mídia, expansão da marca e até a criação de centros de treinamento com padrão internacional. O Corinthians, com sua base de torcedores e influência nacional, seria um ativo perfeito para um plano ambicioso. O que se comenta é que, se o projeto realmente existir, não seria apenas para transformar o clube em campo, mas para construir uma marca global, com alcance em vários continentes.
E é justamente essa dimensão que faz o rumor soar tão real e, ao mesmo tempo, tão impossível para quem vive o futebol brasileiro do jeito tradicional. Mas é importante lembrar que toda essa história ainda está no campo da especulação. E o Corinthians também tem suas próprias limitações internas. Há sempre a questão de resistência a mudanças, principalmente quando se fala em modernização e gestão profissional. Muitos torcedores e dirigentes podem até gostar da ideia de ter um bilionário investindo, mas a grande dúvida é: o clube estaria disposto a abrir mão de parte do controle? Porque isso é o que quase sempre acontece quando entra um investidor estrangeiro com visão de longo prazo. E aí é que mora o dilema. A torcida quer evolução, mas também quer manter a alma do clube. E isso pode ser um obstáculo, porque mudanças profundas exigem coragem e, principalmente, união entre os setores do clube. Enquanto isso, o rumor segue crescendo e a ansiedade do torcedor aumenta, porque ninguém sabe ao certo se é verdade ou apenas mais um boato de bastidor. E se o rumor se confirmar, o impacto pode ser muito maior do que um simples investimento no futebol. Pode ser o começo de uma nova era, onde o Corinthians deixa de ser apenas um clube tradicional e passa a ser um clube com gestão moderna, planejamento estratégico e presença internacional. A ideia de ver o clube com uma estrutura semelhante à de grandes clubes europeus, mas mantendo a identidade brasileira, é algo que faz qualquer torcedor sonhar. E é justamente esse sonho que alimenta a especulação, porque quando o assunto envolve um nome como Clark Knobel Hunt, a imaginação corre solta. Mas, até que qualquer anúncio oficial aconteça, tudo continua no campo das conversas e dos rumores. E enquanto isso, a torcida segue acompanhando cada movimento, cada sinal, cada detalhe, na esperança de que o Corinthians realmente possa viver uma transformação histórica. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!